Graça e paz, meus amados irmãos, estamos aqui mais uma vez. A maioria está isolada em suas casas, mas não vamos desanimar. Tem uma palavra do Senhor para você nesta noite. Eu vou iniciar hoje e eu tenho uma segunda parte amanhã, como eu vinha fazendo há algumas semanas atrás. Eu convido você a abrir a palavra de Deus no Salmo 45. Vamos ler dos versículos de 1 a 9 e amanhã vamos ler do 10 ao 17. Hoje, do 1 a 9 do Salmo 45. Esse salmo eu dei este domingo, o outro passado, na escola dominical da igreja. E tem alguns detalhes aqui que não dá tempo da gente ministrar na hora da EBD, por causa do tempo realmente. E é um salmo bastante profundo, então são detalhes que dá para a gente ver agora nessa mensagem e amanhã também. Salmo 45, a partir do versículo 1, assim diz a palavra do Senhor. De boas palavras transborda o meu coração, ao rei consagro o que compus. A minha língua é como a pena de habilidoso escritor. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Nos teus lábios se extravasou a graça, por isso Deus te abençoou para sempre. Cinja a espada no teu flanco. Herói, cinja a tua glória e a tua majestade. E nessa majestade cavalga prosperamente pela causa da verdade e da justiça, e a tua destra te ensinará proezas. As tuas setas são agudas, penetram o coração dos inimigos do rei. Os povos caem submissos a ti. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de equidade e cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Todas as tuas vestes recendem a mirra, aloés e cássia. De palácios de marfim ressoam instrumentos de corda que te alegram. Perdão, irmãos, é dos versículos 1 a 8. O 9, a partir do 9, que ele vai falar da noiva aqui, eu falo amanhã. Vamos focar de 1 a 8 nesta noite. Eu vou orar mais uma vez. Eu vou orar aqui para os irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, pela leitura da Tua palavra. Nos abençoa nessa noite e nos ilumina com o Espírito Santo para que possamos entender as Tuas verdades. É isso que eu te peço e agradeço em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Eu falei no estudo da escola dominical o como é honroso nós sermos convidados para um casamento. Casamento é muito interessante. Quando a gente é convidado por alguém, a gente se sente parte da história desse casal. E quão é importante para o casal, imagina um dia antes do casamento, você que já passou por isso, a ansiedade e a vontade que você tem de casar. É muito interessante, é muito honroso. O que a gente precisa entender é que o que está sendo descrito aqui no Salmo 45 é um casamento antigo. É um casamento antigo do Antigo Oriente. E é bem diferente dos dias de hoje. Por exemplo, não é escândalo hoje um namoro acabar. As pessoas podem ficar tristes, os namorados podem ficar tristes, ou só uma das partes. Mas não é nenhum escândalo. Ninguém é disciplinado porque terminou o namoro. Ninguém é até disciplinado porque terminou um noivado. As pessoas podem ficar mais tristes, mais chocadas. Tem noivados que acabam 1 mês, 2 meses antes do casamento. E é aquele choque, mas ninguém é disciplinado porque acaba um noivado. Não é pecado terminar um noivado. Agora, existe uma grande reação. Deus odeia o divórcio, como diz a palavra de Deus. Existe uma rejeição ao divórcio. Divórcio é pecado, biblicamente falando. Então, sim, existe um choque bem maior para a igreja e, biblicamente falando, quando existe o divórcio após a cerimônia do casamento, seja no civil ou no religioso ou em ambos. Mas noivado e namoro não tem problema. No casamento antigo era bem diferente. Por quê? Porque no noivado já não poderia existir
a separação. Naquela época não existia namoro, e quando as pessoas noivavam, elas praticamente casaram. A única diferença é porque não estão morando juntas ainda. Estão esperando a cerimônia do casamento para morarem juntas, mas faziam praticamente tudo juntos e preparavam a cerimônia. Ou seja, eles estavam praticamente casados. E se você rompesse aquilo ali, era a mesma coisa que dar carta de divórcio. Era um escândalo você acabar com o noivado. Muito diferente dos dias de hoje. Era algo cultural. Então, o que é que a gente tem aqui no Salmo 45? A gente tem uma cerimônia de casamento que já existiu o noivado e agora é a cerimônia de casamento. E aqui existe uma grande comparação entre Cristo e a igreja. É como se Cristo aqui, é como não, Cristo aqui é o noivo e a noiva é a igreja. A noiva somos nós, porque nós vemos essas grandes qualidades aqui. E tem muitas especulações se aqui é um casamento de verdade, ou se isso aqui já aconteceu, mas existem grandes questionamentos, mas aqui o Salmo não mostra isso pra gente não pode afirmar isso, mas aqui a gente vê todas as características de um casamento antigo, mas a gente vê que o noivo é diferente da noiva. O noivo é perfeito e a noiva não. Por quê? Porque a noiva é a igreja, a noiva somos nós e o noivo é Cristo aqui. E é interessante porque na história da redenção é aqui. Existe a promessa do casamento entre Cristo e a igreja, Gênesis 3,15, esta é a promessa do casamento. Assim como duas famílias elas entram em acordo para existir um casamento no Antigo Oriente, a gente tem ali a promessa do casamento em Gênesis 3,15. A gente tem o noivado, que é o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. É o noivado, é a garantia que Cristo irá se casar com a igreja. Eu tenho um noivado ali de Cristo como sacerdote na cruz do Calvário. E depois desse noivado não existe possibilidade de rompimento de noivado. Por quê? Porque o nosso noivo é fiel. Cristo é fiel. Não existe possibilidade desse casamento, dessa concretização do noivado acontecer. E que casamento é esse? Esse casamento, essa cerimônia aqui do Salmo 45 é justamente a segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo é o grande acontecimento. É o grande acontecimento. Por quê? Porque agora nós temos aqui o casamento, a concretização do noivado. Ele fala no versículo 1: de boas palavras transborda o meu coração. Ao rei consagro o que compus. A minha língua é como pena de habilidoso escritor. Ele agora vai descrever um casamento real. Um casamento real. E as características do noivo e da noiva. Porque o noivo é diferente da noiva. Nós vamos ver amanhã. Nós vamos ver os detalhes desse casamento no Salmo 45. Amanhã eu aguardo vocês para a gente mergulhar na palavra de Deus e aplicar para as nossas vidas também. O que a gente pode aplicar hoje é que Deus é fiel. Ele é o fiel noivo e ele vai vir buscar a sua noiva na sua segunda vinda. Nós podemos confiar nele. Nós não podemos confiar 100% nos homens porque nós somos pecadores. Mas nós podemos confiar nesse noivo fiel para tudo. Ele está no controle de tudo. Ele está no controle. Ele está observando o seu problema. Ele cuida de você, como um noivo fiel deve fazer. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela meditação da tua palavra. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és fiel e nós podemos nos apegar a isso. Nos abençoa nessa corrida semana que nós vamos ter. Esteja conosco, nos dá ânimo, que nós possamos ser fortes cada vez mais. É isso que eu te peço e agradeço. Em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.